Olá a todas, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou gravando este vídeo a convite do professor Ricardo Cortes Lopes, professor de Sociologia da Faculdade IBC-MED e editor associado da revista JETS. No dia 30, na noite do dia 30 de abril de 2021, houve um pequeno bate-papo, né? Foi assim que se chamou o evento, bate-papo com os autores da revista JETS. Ela está vendo o lançamento do mais recente número da revista, e os editores da revista organizaram um bate-papo com os autores dos artigos, né? É uma revista interdisciplinar, e eu tive a felicidade de participar desse evento. Enfim, o evento foi gravado, né? Foi um debate bem interessante, durou mais de 2 horas, mas devido a problemas técnicos, a versão gravada não está disponível, né? Houve ali algumas dificuldades técnicas. Então, a convite dos editores, os autores estão gravando pequenos vídeos, tentando reproduzir um pouco ali a exposição ocorrida, né, nesse dia, no dia 30 de abril, e, enfim, aqui estamos. No meu caso, em particular, a minha participação não consistiu na exposição de um texto. Na verdade, eu não fui autor, né? Eu fui objeto de uma resenha. Mas o Ricardo, o autor, né, da resenha de um livro que eu publiquei, resolveu convidar-me para expor ali, em Minas Gerais, o livro resenhado pelo próprio Ricardo, né? Então, vamos lá. Meu nome é Gustavo Biscay de Lacerda, eu sou sociólogo da Universidade Federal do Paraná, doutor em Sociologia Política, especialista na obra de Augusto Comte. Eu sou positivista, adepto da religião da humanidade. A resenha feita pelo professor Ricardo Cortes Lopes refere-se a este livro, Contianas Brasileiras, publicado em 2019 pela editora Apris, daqui de Curitiba. Eu falo de Curitiba, né? Esse livro é uma coletânea de artigos, de entrevistas, de anotações intelectuais que eu fiz ao longo dos últimos anos. Enfim, juntando um material, percebi que dava um livro, né, com uma certa unidade temática, né? E, enfim, aí está. Eu convidei o Ricardo para fazer uma resenha desse livro. Logo após ele ter sido publicado, ele aceitou prontamente, né? E, enfim, após alguns meses lendo e redigindo, ele pediu para que eu lesse a resenha para ver o que eu achava. Eu me recusei, não que eu não quisesse ler, eu estava muito curioso, mas é aquele negócio, né? Se ele falasse uma coisa de que eu discordasse, não gostasse, eu ia querer alterar. Mas não, né? A resenha é do autor, do resenhista. Então, eu só li a resenha quando foi publicado na revista JETS, e fiquei muito feliz, fiquei surpreso, não é? É uma resenha realmente muito que me elogia bastante, apresenta o conjunto da obra e destaca algumas características que eu julgo positivas, que ele também julgou positivas, né? Que realmente valorizam bastante o texto. Eu fiquei felicíssimo. Eu escrevendo sobre Augusto Comte não é uma tarefa fácil. Não me refiro nem às dificuldades intrínsecas ao estudo da obra de Augusto Comte. Refiro-me ao ambiente acadêmico, político brasileiro, né? Augusto Comte e o positivismo foram eleitos há muito tempo, a partir também de influências norte-americanas e inglesas. Positivismo e Comte foram eleitos como os inimigos intelectuais preferenciais. Influências alemãs também, né? Não é? Declarar-se positivista é pedir para apanhar de tudo quanto é lado. Diga-se de passagem, apanhar pelos motivos mais errados possíveis, porque cria um bicho, cria um espantalho que não corresponde à realidade, não corresponde à letra nem ao espírito de Augusto Comte, e, enfim, apanhar a partir daí. A resenha do Ricardo, além de apresentar
com detalhes, procurando entender o espírito do meu livro, ele chega a algumas conclusões que me deixaram felizes, né? Em primeiro lugar, ele percebe com clareza que Augusto Comte que o positivismo é um instrumento efetivo de entendimento da realidade, que a partir do positivismo dá para entender a realidade brasileira, a realidade mundial, é um instrumento analítico importante. Então, ele não apenas ele serve como um instrumento intelectual. Um outro aspecto que ele percebe é que esse instrumento intelectual ele serve para estruturar a atividade prática, né? Dá para usar o positivismo como um meio de intervenção na realidade. E esse meio de intervenção na realidade não apenas é intelectual, é guiado, modulado pela inteligência, mas ele também estimula os sentimentos, ele estimula o altruísmo, procura combater o egoísmo. Não é? A partir dessas características, né, a partir do exame de casos que eu faço no meu livro, a partir do exame de casos históricos, análises contemporâneas, né, o Ricardo sugere, diz com todas as letras, olha, esse livro deveria ser adotado como manual para se estudar Augusto Comte nos cursos de Sociologia, de Ciências Sociais, de Introdução às Ciências Sociais, de Introdução à Sociologia e assim por diante. Não é? Eu acho que esse é o maior elogio que eu posso ter. Não é? E a resenha é muito elogiosa. Não é? Só por isso eu tenho a mais profunda gratidão pelo Ricardo. O livro se chama Contianas Brasileiras, a referência evidentemente às baquianas brasileiras do Heitor Villa-Lobos, né? Esse título eu escolhi não por acaso, né? Porque o Baquianas Brasileiras foi um esforço do Heitor Villa-Lobos de plasmar, unir, fundir, né? O que há de melhor na tradição ocidental, na música, no caso, né? Com uma inspiração brasileira, com temas, motivos brasileiros, daí baquianas brasileiras. Né? Um esforço similar ao que me moveu, né, nesse livro. Fundir o que é de melhor no pensamento ocidental, em particular do positivismo, com uma análise da realidade brasileira, política, sociológica brasileira. Em particular, alguns capítulos aqui me dão orgulho de ter escrito. Né? Eu trato ali de epistemologia, de filosofia das ciências, como que a gente pode entender a realidade, como que a gente deve entender a realidade por meio da sociologia, como é que a sociologia opera, age, atua. Né? Mas eu também procurei estudar ali a atuação dos positivistas ortodoxos da Igreja Positivista do Brasil, não é? na realidade brasileira. Por um lado, então, eu escrevi ali um artigo sobre o que eu chamo de teoria do Brasil, dos positivistas, mas que, enfim, a interpretação que os positivistas davam para o Brasil, não é? Para a formação nacional brasileira em particular, é uma interpretação diversa e original em relação às interpretações de gente como Sérgio Buarque, Gilberto Freire, Oliveira Viana, Alberto Torres e assim por diante. Né? É uma interpretação que valoriza alguns traços, percebe outros traços como problemáticos e sugere rumos para a nossa atuação. Mas, além disso, de modo geral, eu procurei também apresentar como que os positivistas ortodoxos, Miguel Lemos, em particular Teixeira Mendes é o autor da bandeira nacional republicana brasileira, que tem ordem e progresso, não é? Como que eles atuaram para realizar a separação entre igreja e Estado no Brasil, valorizando o Estado e valorizando as igrejas. Não é, né? Essa valorização mútua, né? Eles tinham como parâmetros centrais, na verdade, o respeito às liberdades públicas, não é? E o respeito à dignidade dos cidadãos, da consciência dos cidadãos. Não é? Essa pesquisa também virou livro, né? Esse livro aqui, A Laicidade na Primeira República Brasileira, os Positivistas Ortodoxos, também publicado pela Apris, aqui de Curitiba.
Nessa exposição da atuação dos positivistas em favor da laicidade, eu resolvi parar e fazer ali uma análise da atuação das críticas feitas por um famoso historiador paulista que disse que os positivistas eram grandes leitores, como todo mundo na Primeira República, né? Eram grandes leitores, mas eram pessoas que não conheciam a realidade e fugiam da realidade. Então, eles escreviam muito, liam muito, mas faziam isso porque tinham medo da realidade. Esse historiador é o Sérgio Buarque de Holanda, que num livro famoso chamado Raízes do Brasil, diz isso, que os positivistas tinham medo da realidade. Essa frase sempre me incomodou, porque ela faz uma crítica geral aos pensadores da Primeira República e anteriores à Primeira República do Império, não é? Entra no bojo da crítica ali do pessoal da turma da Semana de Arte Moderna, depois os autores posteriores à Revolução de 30, né? O Sérgio Buarque, o Gilberto Freire, o Caio Prado Júnior, né? Toda essa trinca que foi celebrada pela turma da USP, pelo Florestan Fernandes, né? Não é? Com danos sérios à memória brasileira sobre a nossa produção intelectual. Mas, enfim, essa frase do Sérgio Buarque, de que os positivistas tinham um secreto medo da realidade, isso sempre me incomodou. Eu fui ler, né, os opúsculos, os textos dos positivistas, e tudo que eu vi foi o oposto de um medo da realidade. Eles conheciam a realidade e se batiam na realidade, né? Quer dizer, conheciam os problemas brasileiros, faziam um diagnóstico da realidade brasileira a partir do positivismo e propunham medidas efetivas, concretas, para a solução desses problemas, não é? O Sérgio Buarque, a partir de um preconceito muito intenso contra tudo que era da Primeira República, né, como tudo aquilo da geração dele, escreveu isso, né, para desvalorizar não apenas os pensadores da Primeira República, todo aquele pessoal que procurava pensar, encaminhar os problemas políticos e sociais, econômicos da Primeira República, né, faz uma crítica venenosa também aos brasileiros e à colonização portuguesa. Não é que a colonização portuguesa não tenha tido problemas, e evidentemente teve, mas não foi só problemas, né? Ele afirma que os brasileiros da Primeira República, os pensadores da Primeira República, tinham um caráter luso, um caráter português ao pensar e ao agir. Um estilo de vagabundagem, de molengas, né? Eram molengas ao pensar da realidade. Nisso, o Sérgio Buarque faz uma contraposição entre portugueses e espanhóis. Enquanto os portugueses eram vagabundos, os espanhóis seriam diligentes, mas mais do que isso, o Sérgio Buarque retoma uma oposição muito mais venenosa entre a colonização ibérica, né, do México para baixo nas Américas, e a colonização anglo-saxã do Rio Grande para cima, enquanto nós ibéricos seríamos vagabundos, molengas, indisciplinados, os anglo-saxões, os norte-americanos, seriam diligentes, inteligentes, industriosos. Quer dizer, é preconceito do Sérgio Buarque do início ao fim. Do início ao fim. Não é? E mais do que isso, né? Eu questiono nesses meus textos aí, né, o que seria, se os positivistas teriam um secreto horror à realidade, o que seria o oposto de um secreto horror? Né? Seria um verdadeiro conhecimento. Aceitar a realidade, mas qual a realidade? É a realidade que o Sérgio Buarque também criticava, né, de desrespeito à cidadania, de manutenção da pobreza, de desrespeito à laicidade do Estado, de manutenção da situação de miséria e de exclusão social dos pobres e dos ex-escravos e assim por diante, não é? Os positivistas faziam propostas incisivas para a realidade,
né, continuamente, em 40 anos, eles publicaram mais de 600 textos, desde folhetos de 1 página até livros de 2, 3 mil páginas, com análise cerrada sobre a realidade brasileira, sobre história, filosofia e assim por diante. Né? Ao mesmo tempo que eles faziam essas propostas, sempre no momento, no calor do momento, participavam dos debates sem medo do debate, não é? Eles também eram utópicos, não é? Utopia no melhor sentido da palavra, né? De ideais, de realidades ideais e de ideais morais a serem perseguidos. Então, o que o Sérgio Buarque quer? Não é? É, isso no Raízes do Brasil, publicado em 35, 36, aqui no Brasil. Depois, em 73, 74, ele volta a falar mal dos positivistas, mas aí da maneira mais desprezível ainda, dizendo que os positivistas não entendiam Augusto Comte, que ele, Sérgio Buarque, entendia Augusto Comte melhor que os próprios positivistas, né? Se arrogando uma petulância, de uma arrogância assustadora. E fazendo isso aí, por quê? Para dizer que os positivistas eram favoráveis ao autoritarismo, ao militarismo. O Sérgio Buarque queria criticar o regime militar e queria dizer que os positivistas tinham sido precursores do militarismo. Sabe? Delírio do Sérgio Buarque, delírio mesmo. Má fé e delírio, sabe? Problemas morais e cognitivos dele. Os positivistas, desde o início, foram contra o militarismo, contra a atuação dos militares na política como militares, não como cidadãos, mas eram contra os militares como militares na política, eram contra o engajamento da corporação militar, ou das corporações militares na política brasileira, não é? Augusto Comte faz o elogio da atividade militar, por exemplo, na antiguidade, mas para indicar que a ação militar é mais fácil de disciplinar que a ação industrial, que é na sociedade industrial. Não para dizer que nós temos que transpor o militarismo antigo para a realidade, mas apenas para enfatizar que a atividade industrial é mais difícil de ser disciplinável e que, portanto, nós temos que usar mais meios para melhorar a atividade industrial, que é necessário mais energia, maior empenho e mais meios, mais instrumentos para disciplinar. Isso está muito claro em toda a obra de Augusto Comte. Mas o Sérgio Buarque, né, retomando o que eu comentei no início desta minha gravação, desta minha exposição, que o positivismo é o bode expiatório preferencial, não é? Então, retomando uma má-fé marxista e brasileira contra o positivismo, marxista e católica também contra o positivismo, né? Atribui a Augusto Comte ideias, palavras e valores que não correspondem, textualmente não correspondem às ideias de Augusto Comte, nem a dos positivistas brasileiros. Essa minha crítica a Sérgio Buarque não é uma crítica feita da boca para fora, arbitrariamente, como o próprio Sérgio Buarque faz. Eu examino detidamente o que o Sérgio Buarque fez e pego os textos de Augusto Comte, pego os textos dos positivistas e vou contrapondo, né, de maneira muito cerrada, muito detida as várias frases. E aí eu demonstro mesmo, não é como o Sérgio Buarque, celebrado autor, enfim, foi imbuído da mais profunda má-fé, mau caratismo contra os positivistas. Enfim, eu me detive aqui porque é um momento de discussão cerrada. Eu acho que essa crítica ao Sérgio Buarque foi uma crítica que ficou sendo devida a ele durante décadas. Todo mundo repete alegremente, né, superficialmente essa bobagem que ele falou. Enfim, a minha crítica, a minha refutação é a primeira refutação em série, sistemática disso, não é? Mas, enfim, nós positivistas não somos destruidores, não somos movidos pelo espírito crítico, destruidor, né, que acha que é bonito, que é bom ficar sendo crítico, criticar tudo, não é? Nós consideramos que só se destrói o que se substitui, não é? Esse livro apresenta uma série de reflexões, realmente, enfim,
eu espero que sejam entendidas dessa maneira, reflexões construtivas, como instrumentos intelectuais, morais, para entendimento da realidade e como instrumentos para atuação altruísta, em benefício da coletividade, do povo, daqueles que são explorados, daqueles que são oprimidos, daqueles que são excluídos na sociedade e da sociedade. Né? Instrumentos que realmente contribuam para a melhoria da nossa realidade social. A resenha do Ricardo, como eu falei, é elogiosa, trata dessas questões, mas trata, enfim, o livro é muito grande, isso que eu falei do Sérgio Buarque, dos positivistas, na Primeira República correspondem a 2 ou 3 capítulos, um livro que tem 9 capítulos, não é? A resenha do Ricardo foi muito elogiosa, ele explora vários aspectos desse livro, e eu sou muito grato, mais que pelos elogios, né, pelo desafio, por ter aceitado o desafio de ler esse livro e de resenhá-lo, não é? Se ele é elogioso, eu acho que não é uma questão de adulação dele, acho que é porque ele percebeu alguns méritos no livro, né? Então, agradeço muito a resenha, agradeço a possibilidade de participar inicialmente do bate-papo com os autores da JETS e de gravar agora esse pequeno livro, não é? Acho que é um momento a ser celebrado, valorizado. No bate-papo com os autores da JETS, eu vi a exposição dos demais autores, há pesquisas realmente interessantes, há momentos que tem muita ressonância com o positivismo, né? Recomendo altamente a leitura desses artigos e, mais uma vez, agradeço ao Ricardo, aos editores da JETS, né? E aos demais autores dos artigos da revista. Acho que é isso. Um abraço a todos e até logo.